Olá a todos, vamos falar sobre anatomia aplicada das vias urinárias, uma aula que vem em sequência da anatomia aplicada dos rins. Meu nome é Márcio Babinski, eu sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense e também do canal Humani Anatomy. Como objetivos dessa aula, então vamos falar sobre características gerais, né, das vias urinárias, desde o sistema pielo-calicial, coletor de urina, então os ureteres, as vias urinárias, a vesícula urinária e a uretra. Então, nesse sentido, a gente vai abordar a forma, tamanho, constituição, as relações anatômicas, segmentos, a morfologia interna e externa, a irrigação arterial, drenagem venosa, drenagem linfática e inervação. Também apresentaremos algumas situações clínico-patológicas e cirúrgicas embasadas na anatomia. Nessa imagem, inicialmente, então, para poder elucidar que existe uma diferença, na realidade, desses ureteres. Na realidade, é uma diferença nas relações, né, anatômicas na pelve do ureter feminino e do ureter masculino, devido aos órgãos que estão ali situados, os órgãos pélvicos do sistema urogenital. Então, agora, a constituição, né, a extensão desse órgão túbulo membranoso, que é o ureter, na realidade é igual, e a constituição entre homens e mulheres, o que vai diferenciar somente essa organização aqui na porção pélvica. Então, o sistema coletor pielo-calicial, ele é formado basicamente por quem? Por essas tacinhas aqui, que do grego significa cálices. Então, tem um cálice menor, outro cálice menor, e cálice menor se unindo, essas três taças, formando um cálice maior. Esses cálices maiores se unem formando uma pelve renal. Então, e essa pelve também é chamada de pielo do latim. Isso é importante para a gente entender algumas doenças chamadas, então, de pielonefrite ou junção uretropiélica. Então, pielo quer dizer de pelve renal, que é a junção, a união, né, a confluência dessas cálices maiores. Então, vejamos aqui, as pirâmides, elas gotejam na porção final, no ápice aqui das pirâmides, que chamamos de papila renal, ela é toda furadinha, né, então ela é crivada, crivo, quer dizer, peneira, e aí goteja urina nesses cálices menores. A partir daqui, então, eu tenho uma coleção de urina, um sistema coletor de urina, e que drena, por sua vez, anatomicamente, para esses planos, para a questão da posição dos rins. Então, obrigatoriamente, drena para a pelve e a pelve para o ureter. Então, esse sistema coletor pielo-calicial, ele se apresenta uma imagem radiológica contrastada, né? Aqui nós podemos observar uma pelve renal, um cálice maior, aqui os três cálices maiores, e os cálices menores, que foram marcados aqui, né? Então, dessa anatomia que nós falamos agora. Então, aqui o cálice menor, recebendo cada cálice menor uma papila renal, né, com toda furada, e o sistema aqui já coletor de urina, drenando para essa região, e aí a confluência das três formando um cálice maior, e os cálices maiores formando a pelve renal. Então, aqui uma imagem contrastada, aqui um achado, né, de TC com reconstrução de um ureter bífido. Então, podemos observar aqui um ureter bífido nessa imagem, né, às vezes um achado. A obstrução do sistema pielo-calicial pode ocorrer, então, por conta da formação das urolitíases, que, por o diâmetro dessa pedra, pode obstruir aqui a junção uretropiélica, e aí trazer uma dilatação desse sistema pielo-calicial. Isso é interessante, porque numa imagem contrastada, conseguimos observar que o contraste não desce, ele para, ele acaba acumulando aqui, né, via hematogênica, e acaba ficando aqui nesse sistema, estaria saindo junto com a urina, esse contraste, mas acaba ficando aqui, desenhando, então, essa dilatação centro-periférica dessa hidronefrose, nós chamamos. Aqui uma imagem, então, tomografia, um corte coronal frontal, observando a dilatação e o acúmulo de líquido, né? Então, existe uma situação que nós chamamos de pielo-hidronefrose. Isso é uma classificação de grau 1, grau 2 e grau 3. Então, a tabela aqui de importância. Então, grau 1 contém obstrução aqui na junção uretropiélica, e eu tenho uma dilatação da pelve, né? E grau 2 eu tenho a dilatação da pelve, é um sistema, então, central e periférico, né? E em grau 3 eu tenho somente um parênquima todo dilatado juntamente com a junção uretropiélica. Então tem uma pielo-hidronefrose. Aqui pode ser, isso pode acontecer também nessa região do sistema coletor, a formação de cálculos coraliformes. Então, esses cálculos, eles acabam desenhando a pelve renal e fazendo uma grande obstrução, como está nessa imagem inferior aqui, né, dando o formato do sistema pielo-calicial aqui nessa região do rim. Então, o cálculo coraliforme acaba levando esse formato aqui, né? Então, lembrando, parece formas de corais, por isso coraliforme. Na imagem, conseguimos observar aqui contrastada, e aqui uma peça patológica, uma grande cálculo ainda in situ nessa peça patológica. Para isso, existem, então, as cirurgias, né, a pieloplastia, onde se faz uma abertura na pelve aqui, e um plano superior à obstrução e inferior à obstrução.
obstrução que pode ser por conta de um cálculo torariforme, pode ser também por uma estenose, por diversas passagens de nefrolitise, aí levando um processo inflamatório, uma estenose nessa junção uretropiélica, ou às vezes uma estenose também de origem de má formação embriológica. E aí a pieloplastia vem, então, com a incisão superior e inferior, com 1 centímetro de distância, e a anastomose aqui da junção uretropiélica, tomando muito cuidado com todo o sistema vascular que se encontra aqui. Aqui uma situação que pode ocorrer, então, essa obstrução, e aí com uma estenose, e lembrando também essa vascularização, então, para a pieloplastia. Então, aqui um duplo J também inserido aqui nessa região, pode ser percutâneo ou via ascendente, né? Então, para poder migrar essa pedrinha daqui, ok? Dessa junção uretropiélica. Pode, então, uma peça patológica que veja uma obstrução com estenose, essa região dilatada, né? Então seria uma grau 2, que é central e periférica, e aqui com uma outra peça mostrando, então, atrofia extensa nessa região. Essa outra peça, uma atrofia bem importante. Então, esses ureteres, vamos falar dos ureteres, eles têm início aqui na pelve renal, uma junção, que chamamos de junção ureteropiélica, que apresenta uma variação de diâmetro. Então, os ureteres são órgãos músculo-membranosos, tubulares, que têm início lá na pelve renal, e se estendem até a vesícula urinária. Então, uma via urinária de fluxo único, que seria a drenagem da urina. Então, ele apresenta, então, 3 regiões, né? Então, ele está aqui na porção abdominal, a porção aqui pélvica e uma porção transmural. Nessa imagem, podemos observar que ele recebe a vascularização desde a artéria renal, de um ramo da artérias gonadais, que passam por sobre eles aqui, e da porção pélvica, dos ramos aqui pélvicos, também das ilíacas, acabam irrigando esses ureteres. Notem que ele acaba transitando aqui, então ele tem uma junção aqui, um estreitamento, outro estreitamento pode ocorrer por conta da flexão sobre os vasos ilíacos, e outro estreitamento quando ele perfura a parede vesical. Então, nessa imagem aqui, nós temos 3 porções, essas divisões são chamadas. Então, porção abdominal, que é essa que nós abordamos aqui, a porção pélvica, né, e a porção transmural. Então, essa é a divisão do ureter. E aqui nós marcamos 3 locais que pode ocorrer, então, uma obstrução urinária. Então, essa obstrução pode ser uma obstrução alta, né, ou pode ser uma obstrução baixa. Então, obstrução alta ou baixa por conta desses tratamentos, na junção uretropiélica, aqui na flexura sobre os vasos ilíacos ou na porção transmural da urina. Então, aqui num paciente deitado, nós podemos observar, então, a porção abdominal, que também pode receber uma compressão aqui de uma artéria mesentérica, né? Nesse caso, a inferior, notem a flexura que acontece sobre os vasos ilíacos e aqui a porção transmural. Então, os pontos que podem ocorrer obstrução. Então, esses ureteres, eles estão retroperitonealizados, atrás do peritônio, mantém uma relação, o direito com o duodeno aqui, o esquerdo, então, praticamente com o pâncreas e também com o jejuno, eles transitam posterior aqui ao peritônio, então são retroperitoneais e mergulham numa porção subperitonealizada aqui na pelve. Então ele apresenta mais ou menos essa morfometria, 2 milímetros nessa porção da junção uretropiélica, ele é mais dilatado, por ter até 10 milímetros de diâmetro aqui na porção abdominal, reduz a 4 milímetros de diâmetro na flexura sobre os vasos ilíacos, dilata-se novamente até 6 na porção pélvica e aqui de 3 a 4 na porção, então, transmural. E aí são os pontos de obstrução. Lembrando que aqui na pelve, né, nas mulheres pode ocorrer por questão da artéria uterina comprimir, também tem outro ponto de obstrução aqui nessa porção baixa, assim como na porção alta é a junção uretropiélica, podendo ocorrer também a artéria mesentérica e inferior no lado esquerdo e também bilateralmente a obstrução pela uterina, né? Então, o ureter na pelve, ele apresenta esse aspecto. No homem, ele transita aqui, né? Chega na pelve, ele passa, então, por debaixo, na realidade, uma questão de formação, né? As gônadas masculinas são formadas na cavidade abdominal, migra, então se flete sobre o ureter, de cada lado, então criando uma alça, né? Esse ducto deferente aqui, por sobre o ureter. Então, veja, o ureter se fixa, penetra nessa porção transmural na face póstero superior aqui da bexiga na pelve, né? Então, mantém as relações com a vesícula seminal e com o ducto deferente lateralmente. Já nas mulheres, então, aqui esse ureter, ele acaba passando posteriormente as tubas uterinas, aqui também o ligamento útero-ovariano, né, o ligamento posterior, o ligamento
na realidade, aqui posterior ao ligamento redondo do útero, e ele se fixa na vesícula urinária, que se penetra na vesícula urinária. Então, aqui é uma relação importante, de importância cirúrgica, na realidade, né? Onde pode ocorrer uma ligadura de um ureter em vez de um ligamento redondo, e aí você ter acúmulo de urina na cavidade pélvica, numa cirurgia urogenicológica, por via baixa. Então, o ureter, vejam, ele é um órgão, como falei assim, músculo-membranoso, apresenta aqui, então, uma mucosa com uma lâmina própria, né, um epitélio de transição, apresenta uma lâmina própria aqui, rico em plexo vascularizado, recebendo os vasos, que nós já falamos, 3 pontos, aí seria da renal, dos ramos gonadais, das ilíacas, formam esse plexo, né? Então, essa artéria urétero-peritoneal, então acaba irrigando aqui todo ele. E aí eu tenho uma unidade, então, como eu falei, de submucosa, né, com lâmina, e a muscular, uma muscular longitudinal e uma circular, como todos os órgãos tubulares apresentam por conta da função de peristalse, né, que acontece claramente quando você tem uma obstrução. Então, o sistema nervoso lança a mão dessa peristalse, e aí as fibras aferentes sensoriais que levam a dor traz, então, aquela sensação de dor lombar com uma cólica nefrética que irradia para a genitália. Então, vejam, por conta dessa inervação. E aí, uma obstrução disso pode acontecer, como já falamos, obstrução, levando, então, uma aumento da peristalse para tentar expelir essa pedra. Se ela é uma pedra pequena, então, uma grande quantidade de líquido que é ingerido, a gente pode, então, eliminar essa pedra, né? Então, pelo aumento do volume, da pressão e também pela peristalse que pode ocorrer. Essa obstrução ureteral pode acontecer, então, aqui na porção abdominal, essa obstrução, elevando, então, essa urétero-pielodronefrose, que nós já falamos anteriormente. Nessa outra imagem, conseguimos observar, então, uma obstrução alta, com uma junção uretropiélica, uma urolitise, na porção baixa, na flexura, aqui é outro ponto de estreitamento, né, ou na parede, aqui as imagens mostrando a pedra aparecendo, né, e aqui aparecendo também na porção abdominal. E na porção pélvica. Então, a dor característica, uma dor lombar que se irradia para a região aqui inguinal, lembrando, então, a topografia do rim e a inervação que acontece aí pelos dermátomos do gênito-femoral. Então, o nervo gênito-femoral, ele tem aqui, então, essa topografia. Nessa outra imagem, mostra, então, mais uma vez, a dor lombar aqui, a dor referida na região das últimas costelas, irradiando para a região lateral, né, de cada lado, de onde se encontra essa pedra, e aí irradiada para a região inguinal, região gênito-femoral. O duplo J, que é uma imagem, então, que é uma forma de tratamento, pode ser percutâneo, ou esse, nesse caso, que é de via ascendente, para chegar até o ponto e tentar desobstruir. Então, já falado anteriormente, aqui eu tenho uma obstrução que pode ocorrer, então, de uma estenose aqui renal, pode ser por um processo inflamatório repetido de um cálculo renal, né? Aqui uma uretroscopia mostrando a porção aberta, né? E aqui já a porção obstruída, estenosada, com um mínimo de luz. Isso pode acumular também uma pedra. Lembrando que aqui embaixo, na pelve, pode ter um outro ponto de obstrução, que é por conta dos vasos uterinos, que nós já falamos. O ureter, ele então, quando ele vai mergulhar sobre os vasos ilíacos, ele atravessa o peritônio, né? Uma fossa intersigmoide, né? Essa fossa intersigmoide, e aí pode ocorrer no lado esquerdo, né? Pode ocorrer, então, lesões no ureter em uma cirurgia do colo, né? Uma colostomia nessa região, uma retirada de um tumor, tem que tomar cuidado, então, através desse peritônio, desse mesocolo sigmoide, para poder chegar até o ureter, identificar o ureter e isolá-lo. Aqui essas relações desse ureter, então ele chegando na cavidade pélvica por trás aqui da bexiga, né, superior à bexiga e posterior a ela, então ele criando uma alça para os 2 ductos diferentes, cada lado, né, e mantendo relação também com a vesícula seminal. Então, o ureter masculino, isso é importante frisar. Nessa imagem, mostrando os 2 ureteres, né, chegando então aqui na pelve, nesse caso masculina. Então, os 2 ureteres aqui nesse plano, mais laterais aos 2 ductos deferentes que mergulham para chegar à próstata. Então, uma obstrução inferior, uma obstrução baixa, a hiperplasia prostática benigna, então, no homem, pode trazer uma obstrução urinária infravesical aqui, e acúmulo de líquido, dilatação da vesícula urinária e refluxo. Então, acontece um fluxo inverso da urina, levando a uma urétero-pielo-hidronefrose e também dilatação dessa vesícula urinária, levando a alguns graus, né? Então, vejam vários graus de obstrução aqui.
ok? Até a dilatação total lá do rim. Nessa imagem mostra a relação do ureter aqui na pelve feminina. Então, veja aqui na vista posterior, aqui anterior, a vesícula urinária, o útero, aqui o ligamento redondo, a tuba uterina de cada lado, e aqui o ureter, juntamente com o ligamento suspensor do ovário. Perceba essa relação muito íntima com o ligamento suspensor do ovário, dos dois lados. Então, posso fazer uma cirurgia por via vaginal, ou eu vou ligar aqui esse útero sacro, ou o suspensor do ovário, e eu posso lesar aqui essa prega uretérica, que na realidade é o peritônio por sobre o ureter, né? O ureter direito e aqui o esquerdo. Então, os ureteres, eles chegam até a face posterior inferior da bexiga, né? E abrem dois ósteos, né? Esses ósteos são chamados de ósteos dos ureteres, um de cada lado, e que entre eles cria-se uma prega interuretérica, e entre elas e o outro ósteo, que é o ósteo interno da uretra, cria-se aqui um trígono vesical. Então, a prega interuretérica, na realidade, é essa prega que se encontra exatamente aqui, ó, entre os ósteos ureteres. Aqui a porção transmural desses ureteres. E aqui embaixo, então, tem uma úvula da bexiga que dá início, então, um ósteo logo abaixo, ósteo interno da uretra. Então, vejamos, aqui é para demonstrar, né, o ureter chegando ali. Então, ele passa exatamente aqui entre os vasos, que podem ser ligados a uma cirurgia de uma esterectomia transvaginal, e pode acabar ligando o ureter junto, né, como eu havia falado. Então, vejamos, e aqui ele penetrando na bexiga, entre o útero e a bexiga. E aí a porção, que tanto no masculino quanto no feminino, a porção do ureter transmural, que é um estreitamento também, é essa aqui, abrindo no ósteo. Então, esse ureter, ele perfura a vesícula urinária, recebe então aqui a musculatura circular e longitudinal, criando então um óstico, criando um esfíncter aí nessa região. E esse ponto de transição, quando a bexiga vai se distendendo, ela vai distendendo, acaba colabando esse ósteo aqui, e a urina não reflui, salvo em caso de obstruções baixas, né? Então, aqui uma pelve agora masculina, mesma situação, o ureter chegando, e ele perfura, então, a vesícula urinária. Nessa imagem, mais uma vez, mostrando, então, que ele está transitando aqui entre os vasos uterinos, né? Abaixo e posterior aqui a tuba uterina, e inferior aos vasos uterinos para chegar até a vesícula urinária, que se encontra à frente do útero. Nessa outra imagem, lembrando, então, a questão da obstrução que pode ocorrer pelos vasos, aqui, ó, vasos uterinos comprimindo, também levando a outro ponto de compressão desses ureteres. Aqui um corte transversal, uma vista superior da vesícula urinária, aqui, na realidade, do colo do útero, e veja como os vasos passam abaixo dos vasos uterinos. Nesse caso, o ureter passa abaixo dos vasos uterinos. Então, aqui é o risco de lesões desse ureter, por via baixa. A irrigação do ureter acontece, como falamos, então, da artéria renal, né, tem ramos da artéria espermática, né, nesse caso, a artéria que vai nutrir as gônadas, né, então, a artéria gonadal, né, tanto o masculino quanto o feminino, e também aqui embaixo pode ser também direto da aorta ou dos vasos ilíacos, e ainda lá embaixo das artérias vesicais inferiores. Então, nessa imagem conseguimos visualizar os 3 pontos de vascularização do ureter. E aqui os pontos, né, que podem acontecer de remanescentes dessa migração do rim, dessa ascensão do rim, e de origem de onde podem ter vasos, né, para o rim, tá, na vida embriológica e aqui na vida pós-natal. Então, os pontos e sítios que ficam de membranas que prendem esse ureter, porque um dia o rim estava por aqui, transitando. Já falamos do mesosigmoide, né, dessa dimensão que deve ser observada em cirurgias aqui do colo sigmoide ou do reto, para evitar que lesione o ureter. Então, essas relações do ureter esquerdo e a base do mesocolo são importantes, né? Lembrar que também, numa abordagem de uma hérnia transmesentérica, né, que acaba transitando nesse ponto e comprimindo o ureter. As variações ureterovesicais, então, elas podem ser, aqui como essa imagem mostra, né, de um ureter bífido, aqui lá direito também bífido, um achado, aqui um ureter bífido, um achado, e que não traz, inicialmente, para esses pacientes, uma alteração funcional, desde que não tenha obstrução. Há outras variações ureterovesicais, nesse caso aqui um desenho esquemático, mostrando que o sistema pielo-calicial pode ser dividido, então, em 2 pelves, né? Então, levando a 2 ureteres. É dessa forma que nós podemos observar. E aí, às vezes,
né, pode ocorrer falha, né, de um desses ureteres, em vez dele, o sítio abrir no ósteo dos ureteres na vesícula urinária, pode abrir aqui na uretra prostática. Então, um parênquima aqui que pode comprimir, levando à obstrução e uma uretropielonefrose de malformação anatômica. Outras variações podem ocorrer, então, dessa vesícula urinária, ela apresentar um septo, né, sagital completo, e aí trazer uma hipoplasia renal, desde formação, ou então, uma uretropielohidronefrose, por essa questão dessa variação. Ou duplicação completa, né, que fosse uma bexiga lembrando um coração, então, um achado, não traz tantos problemas. Aqui é incompleta a bexiga esquerda, e à direita uma bexiga em ampulheta. Isso, então, uma formação aqui da musculatura dessa região do trígono vesical, no músculo detrúrso, pode trazer essa ampulheta, e os dois ureteres estarem acima, então levar a uma obstrução parcial e uma uretropielonefrose. Algumas variações anatômicas ureterovesicais, então no homem pode. O sítio de inserção do ureter pode ser lá anatomicamente no trígono, né, acima, então no ósteo aqui, ou no próprio trígono, ou pode estar aqui no colo da vesícula, colo da vesícula urinária. Pescoço é uma má tradução, infelizmente, então colo, né, do latim colo quer dizer pescoço, enfim, então colo da vesícula urinária, ou na uretra prostática, nós mostramos, podendo também ocorrer aqui no ducto deferente, né? Então não é vaso, é ducto deferente, é o vas deferens, talvez, do latim. A vesícula seminal pode receber também, ou na própria próstata, do ducto ejaculatório. Então são variações no homem. Na mulher, então existem algumas mais comuns e outras menos comuns. Então a mais comum pode abrir no próprio trígono, né, no trajeto que estava desenhado anatomicamente, biologicamente para ocorrer, mas um pouco mais abaixo, então no trígono, no colo vesical, na uretra, direto na uretra, na porção inicial da uretra feminina, ou na porção distal. Podendo também ocorrer no útero, que é menos comum, no colo uterino, no cérvix, ou também na vagina. Então, são sítios ectópicos dos orifícios uretrais que podem ocorrer. Vamos falar, então, da vesícula urinária, a bexiga. Então, a vesícula urinária, na realidade, é um reservatório de urina. Ela é uma dilatação, uma vesícula, como o nome já diz, a bexiga, e ela recebe, então, 2 ureteres que gotejam urina diuturnamente, aí, nos ósseos, já falamos pelos ósseos ureterais, naquele trígono que se encontra aqui, e a urina vai se acumulando aqui até um limite, né, de urina, e o sistema nervoso percebe por essa distensão. Então, isso já é uma defesa, percebe, e aí o início de uma contração da vesícula urinária para a eliminação da urina. Então, há uma percepção consciente da urina em indivíduos que não tenham lesão nervosa. Então, ela vai acumulando essa função da vesícula urinária, somente acumular a urina para que não tivéssemos digamos assim, desprazer de estar constantemente no banheiro, né, porque está gotejando constantemente. Então, a vesícula urinária ela acumula um quantitativo para a gente poder perceber e aí fazer esse esvaziamento urinário. E para isso existe uma continência urinária. Então, os ósseos ureterais, eles abrem aqui, como já falamos, né, na vesícula urinária. Então, essa vesícula urinária, ela está situada onde? Na cavidade pélvica, ela é recoberta parcialmente aqui na sua cúpula pelo peritônio, portanto, ela é subperitonealizada, ela está fora, não é peritonealizada. Os ureteres vêm pelo retroperitônio, mergulham na pelve nesse plano subperitonealizado e abrem nos ósteos aqui. Então, a vesícula urinária é esse órgão que armazena, né, músculo membranoso, tem uma mucosa, uma submucosa e uma muscular aqui, e uma fáscia que a envolve em todo o seu plano, lembrando que no plano superior essa fáscia, então, ela é recoberta pelo peritônio, pelo peritônio parietal. Então, vejamos, essa vesícula urinária aqui, então, ela é contínua com a uretra, né? E aqui no seu colo existe uma musculatura que forma então, que forma um esfíncter, né? Esfíncter vesical, esfíncter urinário, né? Então, esfíncter urinário. E perceba que, então, tenho 3 ósteos aqui nessa vesícula urinária, 2 ósteos ureterais, que tem uma prega interuretérica, e aqui existe uma angulação dessa musculatura até um ósteo interno da uretra. Então, isso aqui eu chamo trígono vesical. No trígono vesical tem uma musculatura própria, chamada músculo, que recebe o nome detrúrso, então, que participa da
no homem, principalmente, que participa da esvaziamento urinário, né? Porque às vezes ele sofre quando tem uma hiperplasia prostática benigna. Então, essa imagem é só para mostrar para a gente os ósteos uretrais. Então, lembrando que eles têm, então, aqui um plano que é transmural desse ureter até chegar no ósteo. O ósteo é a porção final do ureter. Então, a topografia da vesícula urinária, né, no homem ela fica situada na pelve, como na mulher, no homem logo atrás da sínfise púbica, como na mulher. Notem que o peritônio refletindo sobre a vesícula urinária, no homem e na mulher, mas a relação na mulher, então, é diferente pela posição aqui do útero e da vagina. Notem que eu tenho, então, aqui o peritônio refletindo sobre a vesícula urinária e o útero, e sobre o útero reto, lembrando aquelas escavações, aqueles recessos, então, vésico-uterino e reto-uterino, ou escavação de Douglas. Então, veja, eles estão aqui subperitonealizados, né, e logo abaixo, então, a vagina. Essa porção mais do terço distal, ela mantém uma íntima relação com a uretra na pelve feminina. Então, ocorrem essas diferenças que nós já falamos, né? Mas nos dois casos, os dois ureteres abrem posterior-superiormente na vesícula urinária. A vesícula urinária, essa bexiga, ela apresenta algumas faces, né? Uma face superior, uma face inferolateral para cada lado, um ápice, e nessa face posterior superior, os ureteres onde adentram. E na face inferolateral, de cada lado, terminando então no colo, né? No colo da vesícula urinária, e por sua vez da origem à uretra. E nesse colo, então, tem uma musculatura importante que forma um esfíncter, né? Então, vejam, aqui, nesse ápice, existe um remanescente, vai ter um ligamento aqui, um remanescente do úraco. Nessa imagem, conseguimos visualizar aqui um ligamento umbilical mediano. Então, esse ligamento umbilical mediano um dia era o úraco e pode apresentar algumas falhas de formação anatômica, e esse úraco está patente no colo, no coto umbilical, então, ou patente, drenando urina para a superfície. Imaginem vocês. Então, a vesícula urinária, na sua vista superior aqui, sua situação na pelve, né? Aqui, lembrando, então, mais uma vez, essa vesícula urinária com seus ósteos, aqui a uretra, nesse caso uma uretra feminina e uma uretra masculina. Então, até o colo vesical, nos dois casos são praticamente iguais. Agora, a partir do colo, a uretra, então, ela diferencia. Lembrando que a uretra feminina ela tem somente um comprimento de 3 a 4 centímetros de comprimento, que seria o equivalente à porção cervical da uretra, à porção prostática e membranosa da uretra masculina. A pregna interouretérica, já mostramos aqui a úvula da bexiga, então um ponto de união desse trígono da vesícula urinária. Nessa imagem a gente mostra, então, que seria exatamente esse ósteo interno da uretra aqui, né, lá o ureter, chegando na vesícula urinária, uma imagem 3D, mostrando, então, aqui já o ósteo interno da uretra, né, então, a porção superior. Nessa imagem aqui, a uretra masculina, podemos observar, então, o peritônio e o ápice dessa vesícula urinária, que dá origem ao ligamento umbilical mediano, o antigo úraco, e essa bexiga, ela apresenta algumas porções, tanto masculina quanto feminina, que nós chamamos, então, de fundo da vesícula urinária, corpo da vesícula urinária, trígono da vesícula urinária e o colo. Então, fundo, corpo, trígono e colo, são as porções da vesícula urinária. Aqui uma face, então, superior, aqui posterior, aqui seria uma inferolateral, que não nesse plano nós podemos observar. Então, essa é a íntima relação já com a uretra masculina. Então, a pelve é masculina. Percebemos aqui o ducto deferente, né, passando por sobre a bexiga, debaixo do peritônio e medialmente superior à bexiga e medialmente aos ureteres aqui. Então, esse ducto é deferente. Aqui uma pelve masculina, então isso aqui é homólogo, essa primeira porção da uretra é homóloga à uretra feminina, mas a uretra feminina, o homem nesse caso tem uma glândula anexa aqui do trato genital, que é a próstata. Então, na realidade, a uretra ela é primogênita nesse desenvolvimento, e a próstata se desenvolve a partir da uretra com dúctulos, né, de 6 a 30 formando a próstata. Então, imaginem vocês que o homólogo do útero, né, seria praticamente esse utrículo do latim aqui, o utrículo prostático, com esse colículo seminal. Então, veja, que está dentro da uretra. Então, essa primeira parte da uretra masculina, ela apresenta da úvula para baixo, então, uma porção que nós chamamos de colo, bexiga aqui. Agora, aqui eu tenho uma porção cervical pequena,
da uretra, e aqui embaixo já a uretra prostática, em torno de 2,5 centímetros, 1 centímetro de uretra, então, membranosa ou membranácea, que atravessa o assoalho pélvico, e aqui ela já adentra na porção peniana, que está dentro do corpo esponjoso, né? Então, aqui já tem a porção peniana. Essa primeira porção, então, tem em torno de 3 a 4 centímetros de comprimento, muito similar com a uretra feminina, que é essa aqui, podemos observar. Então, ela só tem uma uretra, não tem um órgão aqui, só tem a musculatura do esfíncter externo aqui da uretra, né? E o homem tem o esfíncter externo e a próstata aqui ao redor ainda. Aqui no trauma de bacia, né, um acidente automobilístico, queda, mas sobretudo choque, então fratura de bacia pode levar a uma lesão, porque eu lembro que eu tenho aqui um ligamento puboprostático, né, abaixo da próstata, e eu posso romper isso, então a bexiga, ela ascender com a próstata, e acúmulo de sangue nessa região, que podemos observar ao toque essa próstata elevada, portanto a bexiga também está elevada, rompeu a uretra. Então um exame aqui, de uma uretra feminina de uma criança, só para mostrar a porção vesícula urinária e aqui a porção da uretra, né? Uma vista lateral. A continência urinária acontece, então, por esse músculo esfíncter, né, o esfíncter externo da uretra e a musculatura, né, periuretrais que se encontram aí. E aí esse esfíncter contraído constantemente vai acumulando urina até um ponto onde estende as fibras, o sistema nervoso é avisado, e aí você tem um momento de continência, o ato, enfim, de urinar. Então, a contração da musculatura da bexiga e relaxamento desse esfíncter. Então, esse relaxamento acontece e o esvaziamento da vesícula urinária para a uretra acontece. Pode acontecer uma incontinência urinária. Então, vejamos, aqui eu tenho os esfíncteres fortes, um tônus bom, né, uma pelve feminina, e aqui uns esfíncteres fracos, relaxados. Então, pode ter uma incontinência urinária do esforço. Veja uma senhora, né, mais comum isso na mulher, então, uma tosse, uma pressão abdominal aumentada sobre a bexiga pode ter um jato de urina, então, se exteriorizando. Então, a incontinência urinária é um ponto importante que devemos levar em consideração. Aqui, por a questão de esforço, aumenta a pressão abdominal numa inspiração para levantamento de peso, veja que a atleta sofre, nesse caso, com uma incontinência urinária, então, um jato de urina. A bexiga também, essa continência pode sofrer, no caso, a bexiga neurogênica, que pode ser uma vesícula urinária hipoativa ou hiperativa. Então, esse hiperativismo também é importante para a questão de continência urinária, lembrando a bexiga neurogênica. A vesícula urinária também sofre com essa continência urinária, né, com um útero gravídico, né? Então esse peso, né, lembrando que o útero está posterior à vesícula urinária, posta superior, e ele acaba comprimindo, né, vai crescendo com o seu concepto, e aí vai comprimindo a vesícula urinária, portanto, a mínima quantidade de urina, a mulher constantemente tem o reflexo de micção, né? Outra coisa importante, então a vesícula urinária, ela é abordada em alguns casos com uma sondagem vesical, que pode ser de alívio, né, no pós-operatório, onde o paciente consegue urinar, ou contínua em alguns processos cirúrgico-patológicos. Então a sondagem pode ser via uretral, até a bexiga, ou pode ser abordada, então, suprapúbica, uma via percutânea suprapúbica, por conta de algum processo cirúrgico, má formação, ou tumor nessa região abaixo. Então, na uretra masculina, pode ser, então, a via suprapúbica ou via normal, via uretral. Aqui uma uretra feminina mostrando uma pelve, então, essa mesmo formato da vesícula urinária, né, com a mucosa muscular, e superiormente com o peritônio envolvendo. Nota essa imagem aqui, então, o fundo da vesícula urinária, aqui o trígono na vesícula urinária, o corpo, né, e aqui embaixo, então, o colo dessa vesícula urinária, e o início da uretra, que é muito curtinho. Veja, essa proximidade com a superfície, então, favorece o que, gente? A migração de micro-organismos patogênicos, que na maioria dos casos são dessa região aqui, né, daqui da região posterior, que seria do reto, a Escherichia coli. Então, veja, pode ter aqui uma cistite, né, uma infecção do trato urinário inferior. A irrigação arterial acontece, então, tanto no masculino quanto no feminino, por artérias que se originam, né, vamos voltar aqui, se originam aqui das ilíacas internas, que são as artérias vesicais superiores e vesicais inferiores, né? Então, essa imagem mostra claramente as vesicais superiores aqui, e lá embaixo as vesicais inferiores, né? No homem também pode acontecer. Então, essa primeira parte da uretra é pelas vesicais superiores e inferiores, irrigam aí
a vesícula urinária e a primeira parte da uretra. E vejam a vesical inferior aqui mostrando uma peça patológica, uma hiperplasia prostática benigna, eu observando então aqui os ramos vesicais inferiores que são contínuos com os ramos prostáticos. Também mantém relação aqui com a retal média, que nessa imagem não mostra. A drenagem venosa da vesícula urinária acontece, então, desde a genitália, esse plexo aqui inferior, né? Nós chamamos, então, aqui de plexo venoso inferior, que é o plexo prostático, ou plexo vesical inferior, que drena para a veia ilíaca, né? Ilíaca interna. Então, as veias vesicais superiores, veias vesicais inferiores, e aqui ainda uma pudenda interna, toda drenam para a veia ilíaca interna. A inervação então, acontece simpática e parasimpática, nesse caso a simpática, vejam lá de T10, T11, T12 e L1, L2, levando então através desses esplâncnios até o plexo celíaco e mesentérico, e aí a partir dos vasos, né, eu tenho a inervação desses vasos, eu tenho a inervação, e desse plexo também, né, obviamente, hipogástrico superior, a inervação da bexiga, aqui da próstata e da uretra. E a inervação parasimpática, então, acontece de S2, S3 e S4. Lembrando que as fibras simpáticas, então, pré-ganglionares, um vermelho contínuo, a linha, e interrompida aqui as pós-ganglionares, após o gânglio, então, pré-ganglionar da coluna, a cadeia parasimpática, até o gânglio aqui, celíaco, né, e mesentérico, e aí as pós-ganglionares que acontece uma sinapse posterior. As fibras aferentes sensoriais, então, são esses traços escuros aqui, tanto da vesícula urinária, então, as fibras aferentes sensoriais, e as fibras parasimpáticas. Então, a inervação parasimpática é de S2 a S4. Lembrando que, saindo lá, então, dos nervos, tem fibras pré-ganglionares, e as pós-ganglionares chegam até a víscera. Aqui é essa imagem para lembrar, então, a organização da musculatura, né, desse anel do trígono, nessa alça posterior e uma alça de Reis. Então, vejamos, aqui é o músculo esfíncter interno da uretra. Esse aqui é involuntário. Então, acumulou urina ali, ele se contrai constantemente, né? Logo abaixo, então, aqui veja numa pelve feminina, eu vou encontrar a vagina muito próxima, mais posterior, anterior à uretra. Num plano mais abaixo, agora aqui eu tenho um músculo esfíncter externo da uretra, que ele é, então, voluntário. Vejam, então ele envolve a uretra que se prende lá posterior à vagina. Então, esse músculo esfíncter. Lembrando que essa relação acontece, então, com a musculatura do levantador do ânus ao redor aqui, né? E aqui no corpo uterino, logo abaixo, então eu vou encontrar ainda parte dessa musculatura, né? O esfíncter aqui da uretra, aqui embaixo um esfíncter útero-vaginal, né? Uretro-vaginal, desculpa, e um compressor da uretra. Então, através dessa musculatura que acontece a continência urinária. Então, o esfíncter interno, lá desde o anel do trígono, a alça e a alça de Reis, acaba formando o esfíncter interno, e o externo, então, logo abaixo. Aqui para mostrar essa relação, né, da uretra, transitando, então, aqui nessa porção do ligamento pubovesical, né, logo posterior à vagina, e aqui o colo do útero, desse corte, né. É comum também acontecer, então, uma cistocele. O que seria isso? Uma vesícula urinária se projetando para esse assoalho pélvico e junto com a vagina aparece na superfície. Então, uma cistocele, ou ureterocistocele, né, por conta de falha dessa musculatura da parede anterior da vagina e da abertura do ósseo. Podendo ocorrer também o prolapso uterino aqui, mas é outra situação. E aqui, então, a incontinência no homem, né? Pode acontecer então por estresse, né, incontinência, pode acontecer por urgência urinária, né? Então, veja, o estresse, né, por excesso de líquido, então, isso aqui mais normal, o indivíduo que vai controlando, vai segurando, aumenta o estresse urinário. E aí pode levar a uma incontinência urinária por repetição, né? Aqui a urgência urinária acontece por uma obstrução infravesical, acumula a urina, e aí a tendência é daquele esforço da urina, né? Então, um esforço aí do músculo detrurso, e às vezes pode estar bloqueado totalmente, então aí você vai ter essa dilatação que nós falamos com uma uretropielo-hidronefrose. Aqui um exame tanto masculino à esquerda quanto à direita, a esquerda feminina e a direita masculina, corrigindo, então eu tenho uma cistoscopia através da uretra, eu vejo como está a própria uretra, quando vou invadindo, né, e a vesícula urinária, né, e aqui também na mulher, então aqui é mais curta essa uretra, o cistoscópio não invade tanto, ok? Aqui é importante lembrar dessas relações da vesícula urinária na pelve com as formações peritoneais, né? Então, vejamos aqui, eu tenho em A,
aqui, em A, eu tenho uma fossa supravesical, né? Nessa fossa supravesical tem uma boca de hérnia que pode acontecer aqui, que é, na realidade, o canal inguinal. Aqui em B, eu tenho uma fossa média, aqui uma fossa lateral. Quem separa as fossas, então, são o ligamento, né? Eu tenho aqui no centro o ligamento umbilical mediano, que seria o nosso remanescente do úrico. Lateralmente, eu tenho aqui em G o ligamento umbilical lateral, medial, e aqui o lateral. São eles que separam as fossas. Então, na fossa medial, eu tenho aqui abertura e formação de hérnias que podem acontecer, né? Então, vejamos. Aqui, olha essa imagem mostrando claramente para vocês aqui, então, a bexiga está aqui, e aqui o canal inguinal lá em cima, e aqui a femoral. Então, é importante nessa região, essa abertura, né, dessa fossa, né, eu tenho o ligamento umbilical aqui, ó, mediano, né, e aqui eu tenho uma fossa, né, a supravesical, que é a vesícula urinária, uma fossa, então, que é supravesical, onde encontro a boca da hérnia, né? E nessa região existe sítio de hérnias supravesicais, né, envolvendo a vesícula urinária, inclusive. Então, número 1, vejo, pode ter uma hérnia aqui interparietal, uma hérnia direta, que é a hérnia inguinal direta, uma hérnia femoral, né, eu posso ter uma hérnia do obturador externo, né, do obturador, eu posso ter uma hérnia, que seria número 4, número 5, então, eu tenho uma hérnia pré-vesical, uma retrovesical e uma lateral, né? Então, por esses planos é muito comum nós encontrarmos. Aqui, voltando, então, as imagens, né? E veja essa hérnia supravesical aqui, ó, o ligamento umbilical, essa aqui é a fossa, né, supravesical. Notem vocês aqui a hérnia supravesical direta, né, ou retovesical. Então, aqui uma imagem mostrando uma supravesical, atravessando, então, o peritônio e chegando uma alça aqui, uma hérnia supravesical, né, um espaço de rétios masculino, né, pode ser uma retovesical ou uma supravesical. Transitando nesse plano, então, uma posterior, os caminhos dessa hérnia retovesical, né, o caminho verdadeiro, né, o número 1, e o número 2, o caminho falso dessa bolsa vésico-vaginal. Então, aqui, esses caminhos vão levando a hérnia retrovesical, né, e uma retovesical. Aqui uma supravesical também pode ocorrer. Então, a bexiga ela é sítio de relações com as hérnias ou também pode sofrer com uma compressão, às vezes um achado. Então, as vias urinárias, a uretra masculina, vamos falar. Então, a uretra masculina e feminina são diferentes. Inicialmente, elas apresentam o mesmo comprimento, né? Então, que é essa primeira parte da uretra. Então, na mulher aqui é de 3 a 4 centímetros de comprimento, no homem ela já se abre aqui no ósteo externo da uretra, acima do ósteo da vagina, no vestíbulo, essa região, e aqui a masculina, então, ela se abre onde? Para o corpo esponjoso, aqui no bulbo do corpo esponjoso, e aí daí a origem da uretra esponjosa ou peniana. Ela atravessa aqui, então, a próstata e o assoalho pélvico, então a porção membranosa. Então, a masculina, ela apresenta uma variação de tamanho, são 3 a 4 centímetros de comprimento a primeira parte, e depois o que vai variar o tamanho do pênis. Então, em torno, aí o brasileiro tem em torno de 16 centímetros de comprimento, 16, 17, com umas 3 a 4, então a uretra masculina tem em torno de 18 a 22 centímetros de comprimento, podendo variar conforme o comprimento do tamanho do pênis, né? Essa uretra, então, essa imagem mostra ela penetrando aqui no corpo esponjoso e transita dentro do corpo esponjoso e na porção final ela se dilata, né? Que é essa fossa navicular. Então, quais são os segmentos da uretra masculina? O primeiro segmento é o intramural, é a porção cervical, né? Depois a parte prostática, a parte membranosa e aqui a parte esponjosa. Então, são as porções da uretra anatomicamente falando. Na urologia, existe uma segmentação através desse assoalho, né, dessa porção do assoalho pélvico. Então, eu tenho aí uma uretra posterior e uma uretra anterior. A anterior seria abaixo dessa membranosa e a esponjosa. E a posterior, então, acima, né? Eu tenho aí a porção prostática e seria a porção, então, posterior. Isso é de importância de traumas, né, na uretra masculina. Então, a uretra masculina, como falei, ela tem variação. Olha aqui a porção prostática, aqui a porção transmembranosa, que seria a membranácea, né, o assoalho pélvico, a porção peniana ou esponjosa, né, que alguns autores trazem como esponjosa, né, bulbar, esponjosa, corpo peniano, e a glandar. Então, ela vai variar bastante. A pré-intrautérica já falamos, aqui o início dessa uretra, e aqui a primeira porção, então a porção prostática, tem mais ou menos 2 centímetros de comprimento, né, que é o tamanho o eixo 2,5 do comprimento da próstata. Essa primeira parte, então,
ela apresenta inicialmente cervical, uma úvula, e se continua aqui com uma parte prostática, com uma região que nós chamamos de colículo seminal. Colículo é a colina verdadeira do latim, ou quer dizer, uma região chamada de utrículo prostático, que seria o homólogo do útero feminino, né? Então, veja, então aqui ela sofre estreitamento nessa região, ela tem uma angulação também aqui até o utrículo, ela é esse plano, então ela é oblíqua, né? Inferior anterior. Depois ela mergulha na porção aqui, então, da membrana do períneo, né, do assoalho, porção membranácea, e aqui, por sua vez, ela já recebe os ductos ejaculatórios que vêm, os ductos da glândula bulboretral de Cooper, né? Então, a partir daqui, eu tenho da uretra prostática a uretra comum à via urinária e comum à via espermática. Essa imagem belíssima, então eu consigo visualizar aqui vários crivos, né? Esses furinhos são aberturas dos ductos prostáticos, né? Para a secreção prostática aqui na uretra. E aqui, como tem essa elevação, esse colículo seminal, a uretra que ela tem 2 seios laterais, né? Que por onde escoam a urina. E a anterior aqui o utrículo prostático, 3 aberturas para o ducto ejaculatório. Né? Então, vejamos aqui embaixo, eu tenho já no assoalho, a uretra, ela penetra aqui na porção membranácea, e nessa membranácea encontro 2 glândulas de Cooper, ou bulboretrais, que desembocam através de seus ductos aqui, seus ósseos na uretra também, há uma pequena quantidade de líquido, né, um líquido alcalino como a urina é ácida, esse líquido vai limpando a uretra num ato sexual para que a uretra, então, tenha um trânsito mais alcalinizado quando vem o sêmen. Nesse corte aqui da próstata, vemos que ela é um órgão parenquimatoso, então a uretra aqui tem um aspecto, a parte superior é circular, ela é mais estrelado aqui, né, mais triangular nesse ponto, que é o ponto do veromontano aqui, né, e notem que ele tem esse aspecto, diminui então a face posterior, ela fica, esse aspecto recebe nos seus sulcos laterais, então os ductos dos prostáticos, com a secreção prostática. Nessa outra imagem, uma vista lateral, agora nós observamos, então, essa uretra, ela, então, aqui, transitando pela próstata, e aqui ela penetrando pelo assoalho, membrana do períneo, e penetrando, então, na glândula bulboretral. Então, portanto, uretra prostática, membranácea, ou chamada de uretra posterior, e aqui a uretra anterior, ou esponjosa, peniana. É importante falar que as variações que podem ocorrer na uretra masculina, né, na criança, uma formação, então, de uma membrana, né, de uma válvula, essa válvula posterior. Então, levando uma obstrução da uretra prostática na criança, então, no menino, e, por sua vez, ao refluxo vésico-uretral. Então, essa válvula posterior, ela pode se apresentar em tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 2 é raro, tipo 1, então, em 95% dos casos, ela se prende aonde? Na imagem anterior, nós conseguimos visualizar, ela se prende lá na porção inferior do veromontano, né, ou colículo seminal, então ela se prende aqui e lateralmente, aí, criando essa válvula e impedindo que a urina desça. No tipo 2, que é raro, então acima do colículo, ou tipo 3, que é abaixo, somente lateral. E aí levando a obstrução, e aí uma obstrução e um refluxo vésico-uretral na criança, levando a essa situação de uma ureteropielo-hidronefrose, né, devido a essa válvula posterior, que está aqui demonstrada, a válvula posterior. E levando, então, essa classificação em graus, né, de obstrução, grau 2, grau 3, grau 4 e 5. Então, vejam, o grau 2 já tem uma dilatação mais proximal da pelve, o grau 4 e grau 5 dilata-se todo o ureter e o rim, né, todo o sistema pielocalicial. E essa classificação existe, né, uma classificação pela Sociedade de Urologia Fetal, aqui mostrada para vocês, então, grau 1, 2, 3 e 4, né, então, mostrando somente a pelve renal, grau 1, grau 2, a pelve renal e alguns cálices, grau 3, uma hidronefrose, todos os cálices, e grau 4, uma hidronefrose. Aqui uma imagem, que são as imagens correlacionadas aos graus em ultrassom, a classificação é por ultrassom. Nessa imagem, eu tenho aqui, eu espero que funcione, eu tenho um vídeo para mostrar essa válvula, de uma ultrassonografia. Infelizmente, eu não estou conseguindo abrir esse vídeo, então é só para lembrá-los que podemos encontrá-lo nesse site aqui da Fetal Med. Então, elas podem entender o que é uma válvula posterior e o sinal de fechadura, sinal de fechadura de porta, né, que é um sinal característico.
nessa outra imagem aqui, então, mostrando toda a extensão da uretra, aqui a porção peniana, e a porção dilatada, que é a porção da fossa navicular dessa glândula. Veja a uretra masculina aqui, então, mostrando nos dois planos, aqui ela já recebendo somente a uretra, um corte mais posterior e um corte mais anterior, né? Então, já as duas glândulas bulbouretrais, né? A uretra masculina, então, ela está dentro do corpo esponjoso, aqui, que é essa porção menor, que são os corpos cavernosos. Então, corpo esponjoso está aqui, é envelopado por uma túnica de albugínea, né? E também uma fáscia chamada fáscia de Buck, e por sobre ainda existe a fáscia superficial de Dartus. Nessa outra imagem, mostrando a uretra novamente no corpo esponjoso, ela está aqui dentro, né, protegida dos corpos cavernosos, né? Envelopada, é uma entidade, segundo os urologistas, independente, dentro do algo músculo membranoso, situado dentro de um corpo esponjoso, né? Então, essa organização, ela se encontra aqui, e aí dentro dos corpos esponjosos, quem dilata são os corpos cavernosos, da ereção peniana, e às vezes acaba comprimindo, então, a uretra, e juntamente com, então, o início de uma peristalse, na ejaculação, ela vai, o ejaculado vai se, a uretra vai se contraindo para expelir esse ejaculado, né, por conta da compressão. E também que os corpos esponjosos também são ricos em vasos, também se enchem de sangue, né? Então, nessa imagem, então, a uretra, ela é irrigada na parte prostática, aqui pela artéria vesical inferior, né, e por uma artéria retal superior. Então, a parte prostática, ela é irrigada por esses vasos. Já a parte, aqui nessa imagem, na parte prostática, vejam a vesical inferior, né, e alguns ramos prostáticos, né, que estão aqui, e da retal, que não aparece nesse plano. Então, a parte proximal da uretra é irrigada por esses ramos arteriais. Já a parte esponjosa peniana, vejam, eu tenho aqui uma artéria, né, saindo da ilíaca interna, que é a pudenda interna. Essa pudenda interna, ela continua-se, né, e vai nutrir aqui, então, os corpos cavernosos do pênis, e também deixa um raminho interno junto com as vesicais, que vão penetrar e nutrir a uretra, que nessa imagem nós mostramos aí com as setas, né. Então, essa aqui é o ramo arterial para a uretra, e aqui para os corpos cavernosos. Nessa imagem eu consigo visualizar os ramos para a uretra aqui, tá, na seta. A drenagem venosa acontece por esse plexo venoso prostático aí, que vão formar as veias vesicais inferiores, né, e drenam para a veia ilíaca interna, juntamente com a veia pudenda interna. A inervação é a mesma coisa da vesícula urinária, então tem uma simpática e parasimpática. A simpática vem lá de T10 a L2, né, e eu tenho aí fibras pré-ganglionares e pós-ganglionares, e a parasimpática de S2 a S4, né, e com fibras pré e pós-ganglionares. Tem as fibras aferentes aqui em traço. Então, aqui é a inervação simpática e parasimpática. Aqui um desenho maravilhoso do Netter, mostrando esse plexo nervoso aqui. Então, veja, o parasimpático, que é S2 e S4, como no plexo hipogástrico aqui, junto com o hipogástrico superior, vindo do simpático. Eles se misturam e as fibras chegam até a vesícula urinária, aqui a próstata e a uretra. Algumas alterações que podem ocorrer na uretra masculina são a má formação da uretra, né, da placa uretral. Então, pode ocorrer, então, uma formação, e aí nós chamamos isso de hipospádias. Hipospádia é quando a uretra se abre na face inferior, ou aqui na porção da glande, ou na porção peniana, uma hipospádia peniana, ou uma hipospádia penoescrotal, na junção penoescrotal, ou ainda hipospádia escrotal. Então, são falhas na abertura. Então, geralmente, essas crianças, é observado já no início da infância, aquela criança que urina no pé. Então, essa imagem clara mostra que o jato urinário deve ascender numa criança, adolescente e adulto, no sentido anterior, né, e não em direção ao pé. E uma epispádia, uma falha, então, na placa uretral anterior. Então, a epispádia peniana ou a epispádia completa, totalmente aberta. Então, são cirurgias que são necessárias, dos dois casos, cirurgias com uma recuperação difícil, é importante o acompanhamento por especialista. A sondagem, então, na uretra masculina acontece, ou com uma sonda de Foley, que é essa aqui à esquerda, que tem uma via que é conectada a um coletor aqui. Essa via é a via uretral, e aqui ela tem um balonete, né? Esse balonete, ele sofre a gente infla ou com líquido por esse sistema que é interior aqui, e aí dilata e prende no colo da vesícula urinária, e aí a urina drena por esses orifícios, né? Então, e aí esse catéter é chamado catéter de Foley,
ou sonda de Foley. Nos traumas, como eu já havia falado, pode ocorrer, então, lesão dessa uretra, e aí, nessa vez, a junção pênis-escrotal. À frente da junção pênis-escrotal pode ocorrer traumas de diferentes graus, desde o anel, né, utilizado, relações sexuais mais bizarras, e aí compressão aqui, você leva a uma isquemia dessa região, com um hematoma, e lesão ou lesões repetidas, né, pode acontecer, então, uma estenose com vários graus de estenose dessa uretra, e tem que ser abordado cirurgicamente. Aqui uma estenose, vejam a seta na esquerda mostrando, aqui uma outra estenose, né, aqui na porção prostática, aqui uma estenose dessa uretra, nesse plano, e os traumas de uretra podem acontecer, né, então veja o ligamento bulbo prostático, ele, quando rompido, a bexiga eleva-se levando a próstata e rompe a uretra nesse plano, então é muito comum no trauma de bacia, trauma do cavaleiro. Então as lesões traumáticas podem ser tipo 1, que é nesse caso a lesão e a fratura da bacia, né, e veja a ruptura do ligamento bulbo prostático e a bexiga se eleva. Então, esse tipo 1 hematoma periuretral muito comum, ruptura do ligamento bulbo prostático, como foi falado, deslocamento cefálico da bexiga, né, e aí quando toca, pelo toque retal, aqui a próstata alta, né, e sem extravasamento de contraste. Então, houve uma distensão, né, não chegou a romper completamente. Então, essa imagem aqui, estão percebendo que está alongada essa uretra aqui, né, pelo contraste, né? Então, tipo 1, houve ruptura completa. Agora, tipo 2 tem uma ruptura da uretra posterior, dessa uretra prostanosa aí, extravasamento de contraste, então está acima do diafragma e pode ser parcial ou total. Nessa imagem, eu injeto o contraste, então ele extravasa nessa região. Então, essa é uma ruptura do tipo 2. E tipo 3, que é mais comum, né? Então, a disjunção da uretra membranosa, essa posterior, em lesão do diafragma urogenital, lesão extensa para uretra bulbar, extravasamento e contraste para o períneo. Então, veja, não somente aqui, para o períneo todo. Então, essa é tipo 3, né? Aqui uma imagem, mais uma vez, mostrando essa tipo 3, né? E as causas, né? Agora de uretra anterior. A uretra anterior seria a uretra, então, esponjosa, peniana. Então, pode ser uma causa fechada, uma contusão fechada, uma contusão perineal, mais comum, queda do cavaleiro, pode acontecer, então cai sobre alguma superfície rígida, esses homens, trauma penetrante é raro, trauma iatrogênico, então cateterismo, né, implante de prótese peniana. Esse cateterismo, então, tem a sonda vesical de Foley que eu falei, que é diferente do tecido de uma outra sonda, uma sonda de alívio, que aí é mais rígida e pode romper. Essa trauma anterior, então, ela tem 2 tipos de hematoma que são visíveis na superfície. Trauma anterior é visível na superfície. Nós chamamos, então, de hematoma tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é confinado à face de Buck, e tipo 2 é a ruptura da face de Buck e confinado à face de Colles. Então, essa imagem superior, vejam, e a margem inferior, o acúmulo de sangue, então, se estende por toda a bolsa testicular, o escroto e o pênis. Então, tipo 1 está aqui, a face de Buck é essa fásciazinha que envolve o pênis aqui, né? Então, veja, houve ruptura da uretra e da fáscia, então, de Buck, acumulou aqui nessa região. Agora, quando tem ruptura, nos 2 casos, tipo 2, face de Buck e de Colles, então o sangramento ele vai para a bolsa, pega a face de Colles, bolsa testicular e todo o pênis. Então, é essa imagem anterior que nós visualizamos aqui. Aqui tenho veja que está edemaciada toda a bolsa, então aqui eu só tenho uma fáscia de Buck, aqui tem uma fáscia já de Buck e de Colles, né? Então, o diagnóstico geralmente acontece por uma radiografia simples da bacia, uretrografia, uma urografia escritora, exame mais apurado, ressonância, tomografia, e o toque, exame importante, toque retal masculino. Então, e a uretra, na injeção, se consegue visualizar por injeção de contraste, né? Vamos às vias urinárias femininas, então, para a gente fechar nossa aula. Então, a uretra feminina, ela é muito curta, como falamos, ela apresenta aí mais ou menos 3 a 4 centímetros de comprimento, né, variando, lembrando, então, que ela apresenta ao redor a musculatura extrínseca, né, que é o músculo constrictor aí, né, formando o esfíncter da uretra, né, e essa outra imagem, vejo que ela é muito próxima do canal vaginal, então se abre aqui no vestíbulo da vagina, logo acima, alguns centímetros do ósseo da vagina. Então, às vezes, tem mulheres que têm cistite intersticial ou por lesão repetida no ato sexual aqui dessa ósseo da uretra, pode levar a uma cistite, ou não somente uma cistite inflamatória, ou uma cistite infecciosa, que seria por conta, então, da presença de alguns micro-organismos patogênicos, como a doença sexualmente transmissível, ou do próprio Escherichia coli nessa região aqui. Veja, então, a proximidade da uretra feminina com a vagina é muito próxima. Então, aqui o colo da vesícula, o início da uretra feminina, e ela apresenta no seu
entre ela e a vagina, algumas glândulas, as glândulas uretrais, né, que o homem também apresenta glândulas uretrais. Então, essas glândulas uretrais no homem são chamadas de glândulas uretrais de Littré, né, e nas mulheres, então, de Skinny, são essas para-uretrais aqui, então, as glândulas para-uretrais, ok? Que acabam produzindo, então, uma pequena quantidade de muco para lubrificar essa região aqui. Tá? Veja, então, o orifício dessas glândulas para-uretrais de Skinner aqui, já no ósseo externo da uretra. Então, e a uretra transita, ela é um órgão músculo-membranoso, ela transita nesse assoalho pélvico, como eu já havia falado, né? E tem a musculatura, então, aí do trígono, a musculatura circular e do próprio assoalho. Então, veja, ela mergulha aí nesse ligamento transverso períneo, né? E ela abre-se anteriormente, então, veja, passando, está à frente do cara da vagina e do reto, notem que ela é abraçada aqui, então, por esse ligamento transverso, que saem, junto com a face do músculo profundo períneo, saem desse músculo pubococcígeo aqui. Então, acaba participando juntamente com o levantador, o pubococcígeo, juntamente com o iliococcígeo e o isquiococcígeo do levantador do ânus, né? Então, vejam, essa musculatura do assoalho pélvico, importante que seja, então, bem reforçada para evitar aqueles prolapsos uterino, prolapso retal e prolapso vésico uretral, né? Aqui a abertura já agora no assoalho, vista inferior, note aqui uma veia dorsal do clitóris, né, como fosse simulando uma veia dorsal do pênis, e aqui eu tenho então, a uretra e um ligamento, algumas tensões que são músculos faciais da uretra, prendendo essa fáscia do períneo, tá? Nessa outra imagem, então, relembrando que essa uretra, então, ela tem um músculo esfíncter aqui em cima, né, que é o esfíncter interno da uretra, é involuntário, ele é formado a partir pelo anel muscular do trígono, da vesical, da alça posterior e alça anterior de Reis. E aí a musculatura desce independente, essa uretra, lá embaixo ela recebe, então, a musculatura formando o esfíncter externo, que é a musculatura, então, que envolve a uretra aqui, né, e o músculo esfíncter útero-vaginal. A uretra se abre na superfície, nesse ósteo aqui, no vestíbulo da vagina. Então, é um ósteo acima, e às vezes, essa imagem é didática, ela é aberta, né, os grandes lábios e os pequenos lábios, para poder mostrar o vestíbulo, então, da vagina, e essa região onde encontram, então, os ósteos, né, dos ductos das glândulas de Skinner, que são parauretrais, e um ósseo maior, que é o ósseo externo da uretra. Então, esse ósseo tem que ser observado, então, é importante frisar isso para os profissionais que vão sondar um paciente, às vezes essa paciente, então, está tensa, ela se contrai bastante, e aí pode confundir o ósseo externo da uretra. Eu vi muito disso, ósseo externo da uretra e colocar sonda no ósseo da vagina. Então, não tem como errar, você tem que palpar, identificar, para você não colocar a sonda. Com um pouco de experiência, vão perceber que ele fica meio fechadinho, enrugado, né? Ainda mais uma pessoa tensa, e aí coloca a sonda no ósseo vaginal, e não está correto. Então, é importante saber anatomicamente a abertura desse ósseo. A inervação da uretra, já falamos, é a mesma coisa da inervação da uretra masculina, então acontece simpático de T10 a L2 e parasimpático de S2 a S4, né? Então, essa é a inervação. A irrigação da uretra, né, assim como da vagina, mas sobretudo da uretra, acontece, então, pela artéria uterina, pode acontecer pela artéria uterina, e também ramos das vesicais inferiores. As vesicais inferiores e a artéria uterina nutrem a uretra. A sondagem feminina também pode ocorrer por sonda de Foley, essa sonda para drenagem de urina, né, por um período, no pós-operatório, ou durante o transoperatório, e aí fixa uma bolsa coletora externa. Literatura da aula de hoje. Muito obrigado.